A joalheria é uma atividade que encanta a humanidade desde as mais remotas eras. Colares, pulseiras, anéis, braceletes. Você sabia que homens e mulheres começaram a se enfeitar antes mesmo de cobrirem o corpo? Pois é, desde a pré-história, os adornos eram feitos com materiais encontrados na natureza, como conchas, sementes, raízes, peles, ossos e pedras preciosas. Esses adornos simbolizavam poder, devoção religiosa, poderes sobrenaturais, força e, é claro, o culto ao belo. Quando Portugal descobre o Brasil, ele vem para essas terras, para essa terra com dimensões continentais, pensando muito que encontraria as riquezas que os espanhóis encontraram na América Central. Essa busca ela vai acabar acontecendo por praticamente uma centena de anos, ou seja, Portugal só vai de fato descobrir o ouro e as pedras preciosas no Brasil no final do século XVII, em torno de 1692 a 1695. Que o Brasil, no primeiro momento, ele foi visto, antes de mais nada, como um grande espaço de conquista e de exploração de materiais ditos, materiais preciosos para os europeus, e que, consequentemente, reverteriam em capital, em prosperidade e em riqueza para a metrópole, que no caso seria Portugal. E toda essa riqueza que vai ser extraída do país vai também ser um aceno de prosperidade para aqueles aventureiros, que vão começar a vir para o Brasil não apenas para explorar, mas inclusive o próprio ouro, ou seja, na mineração, ouro e pedras, que em 1729 e 30 já são descobertos diamantes e gemas coradas. As gemas coradas são descobertas também, começam a ser um material levado para a Europa. Sem dúvida nenhuma que as joias, nesse momento, elas não são produzidas no Brasil. O Brasil, durante o período do século XVII e o século XVIII, eles são apenas necessariamente um país onde eram extraídas as matérias-primas. Era totalmente proibida a confecção de qualquer objeto feito de materiais nobres, seja ela prata, seja o ouro e, quiçá, as gemas coradas e diamantes. Com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, não apenas 15 mil pessoas chegaram, mas inclusive a demanda por manter um padrão de comportamento e de gosto também foi trazido nessa bagagem. Assim como os portugueses queriam que o Rio de Janeiro tivesse um espaço que remetesse a esse cotidiano que eles estavam acostumados, os brasileiros também, as mulheres brasileiras, a elite brasileira também quis se moldar a esses novos padrões. Ou seja, o Rio de Janeiro precisava, nesse momento, atender a essa demanda. Diga-se em relação à moda, muito levando em consideração a moda francesa e, quiçá, inglesa também, e sem dúvida nenhuma isso se refletiu nas joias também. Aqui no Brasil, o descobrimento do ouro, da prata e das pedras preciosas começou no século XVII e a sua exploração atingiu auge no século XVIII. Os primeiros artesãos a trabalharem com esses metais e pedras vieram com as missões religiosas portuguesas. Essa atividade era controlada pelo reino e era proibida a negros, mulatos e índios. Com a chegada da família real, 200 anos depois, a prática da ourivesaria, que no Brasil colônia era restrita a poucos ou proibida, passou a ser considerada um ofício nos grandes centros urbanos e ganhou destaque pela sua variedade de peças e acabamento. O acervo que nós observamos aqui no Museu Imperial de Petrópolis, que o próprio acervo tem diversos estilos
estilos dentro do seu hall, né, de objetos que nós vimos. Nós vimos um colar do estilo arqueológico, nós vimos as joias de crioula, dentro do estilo mais clássico da joalheria, né? Então nós observamos as miniaturas, que eu acho um elemento bastante interessante de observar, as próprias joias de afeto, que vão ser uma das características bastante valorizadas durante o período vitoriano na joalheria. Essas técnicas que muito nós observamos nessas peças, elas aos poucos vão ser resultado de artesãos, de profissionais que vieram da Europa para trabalhar no Brasil, vendo no Brasil um mercado bastante promissor para esses objetos. Atualmente, por exemplo, muitas daquelas técnicas elas já não são executadas na nossa joalheria. Por quê? Nós não temos artesãos que executem, por exemplo, o cinzelamento, a filigrana, ou até aqueles que executam, eles produziriam peças muito caras que talvez para o mercado elas não seriam, vamos dizer, não teriam uma liquidez, não teriam uma circulação tão fácil de mercado. E somos ainda, aos dias atuais, o maior produtor de gemas, de pedras coradas do mundo. 60% da produção mundial de gemas é brasileira. O Brasil é um país privilegiado na existência de gemas, ou seja, pedras preciosas. No nosso país, elas se destacam pela sua qualidade e variedade. Segundo o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, estima-se que o Brasil é responsável pela produção de 1/3 de todas as pedras preciosas comercializadas no mundo, exceto o rubi, a safira e o diamante. Do adorno pré-histórico às joias criadas hoje pelos designers, foi uma longa jornada e a gente vai conhecer uma parte dessa história. O Brasil é um dos maiores, está entre os maiores centros produtores de pedras preciosas no mundo. E nós produzimos no Brasil todos os tipos de pedras, de gemas no caso, conhecidas no comércio. A gemologia trabalha com cerca de 100 tipos de minerais diferentes. E são conhecidos no mundo já 5.000 tipos de minerais. Mas minerais gemológicos, como nós chamamos, são apenas 100 tipos. O Brasil sendo um dos maiores produtores, é um dos maiores exportadores também de gemas no mundo todo e reconhecido mundialmente. Nós tivemos nos anos 30 e 40 grandes exportações de materiais em bruto, porque nós não tínhamos aqui lapidações, não tínhamos ainda a técnica de lapidação e as mercadorias nossas eram exportadas em bruto. Mas após a Segunda Guerra, alguns técnicos estrangeiros chegaram para aqui e trouxeram então a tecnologia da lapidação. Então começamos a trabalhar com as pedras menos caras, vamos dizer, que eram citrinos, os quartos de fumê, quartos enfumeçados, e aí passamos então para as turmalinas, águas marinhas, etc. E o Brasil tornou-se o maior exportador de pedras preciosas no mundo. Nós temos gemas de muito grande valor comercial no Brasil, que são os topázio imperiais, as esmeralda, em primeiro, diamante esmeralda em primeiro lugar. Depois nós temos topázio imperial, águas marinhas nós temos também. Existem turmalinas. Os valores das gemas são considerados mais valiosas pela raridade. Tem gemas raríssimas que chama-se alexandritas, por exemplo, que o Brasil produz alexandritas também. São menos quantidade, pouco conhecido no mercado às vezes, mas são raros, muito raros. Tem um outro crisoberilo chamado olho de gato. São pedras raras e que têm valores altos no mercado. A nossa viagem pelo fascinante mundo das joias continua aqui, no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. E com uma curiosidade, você já ouviu falar de joias confeccionadas com cabelos? As joias confeccionadas com cabelos são conhecidas como joias de afeto. Passaram a ser objeto de moda na Europa, no período vitoriano. Os cabelos faziam parte de joias que expressavam sentimentos e desejos.
Era muito comum o uso de broches, pendentes, anéis, brincos e relicários confeccionados com cabelos ou contendo uma mecha de cabelos da pessoa amada. Acredita-se que a primeira origem dessas peças foi na Escandinávia, ou seja, na Suécia, uma aldeia de artesãs que praticava o bordado, o entrelaçado com cabelos, e que isso foi passando de geração em geração. E, inclusive, muitas dessas mulheres, nesse período vitoriano, elas passaram a vir para o continente, e no continente elas vendiam suas peças ou até ensinavam artesãos locais a praticarem, a fazerem esse trabalho. Aos dias atuais nós temos ainda algumas pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Eu diria, nos Estados Unidos existe uma grande associação de artesãos do cabelo, que não apenas joias, mas quadros também são feitos com cabelos, né? E na Suécia ainda algumas poucas artesãs que fazem peças com modelos atuais, ou seja, tentam fazer uma releitura desse artesanato, desse trabalho, e algumas que ainda fazem réplicas históricas, né? O cabelo, na verdade, nem sempre pertencia ao usuário ou a quem a gente presenteava, até porque o cabelo, havia um grande mercado no cabelo, tanto na Europa, acredito que no Brasil também, onde pessoas vendiam cabelos, ou pessoas que precisavam de algum sustento, vendiam seus cabelos para alimentar, inclusive, né, a oferta de peças dentro da moda para o próprio mercado. Nós vimos que, além das miniaturas, que geralmente eram retratos, nós vamos ter algumas peças que vão ter a representação, por exemplo, de altares. Altares onde, sobre esse altar, aparecem, por exemplo, 2 corações enlaçados com flores ou corações em chamas. Isso é mais um indício para representar que aqueles objetos representaram a união entre um casal, né? Ou pessoas que têm algum vínculo afetivo. O que eu também acho bem interessante a gente pensar que como um material que não parece ser tão nobre como o cabelo, quando associado a materiais nobres, né, convencionados como nobres, como ouro, como pedras preciosas, o esmalte, as próprias miniaturas, dão todo um contexto, tem todo um discurso, né, de nobreza e, sem dúvida nenhuma, uma nobreza muito focada nos aspectos da afetividade. Sabe exatamente em que época da história a joia passou a ser considerada como símbolo de status, objeto de valor associado à riqueza e ao prestígio. O que se sabe é que vem da antiguidade o grande acervo de joias que auxiliou nos estudos dos hábitos, cultura e valores de civilizações como a egípcia, a celta, a grega, a romana e a etrusca. Os adornos com função de status ou de proteção das pessoas, né, como amuletos, eles aparecem nas civilizações desde a pré-história. No caso específico dos egípcios, os primeiros indícios desses adornos, dessas joias, datam mais ou menos de 5.500, 6.000 a.C. Os egípcios não fazem uma grande distinção entre joias e amuletos. Na verdade, existe uma mesma palavra para as duas ideias. Ismen, uma palavra que significa em egípcio tanto joalheria quanto amuletos. Os adornos são tão importantes para os egípcios que não são somente os homens, as mulheres, os adultos que utilizam adornos, joias. As crianças também utilizavam, né, em determinadas situações, principalmente as crianças da elite, e mesmo os animais domésticos ou os animais sagrados usavam adornos. Então a gente sabe por relatos dos romanos, dos gregos e das próprias múmias encontradas no Egito, que gatos, crocodilos, touros eram adornados com brincos, com braceletes, com colares. Então era possível também adornar os próprios animais domésticos, como gatos, né, com brincos e colares. Eu acho que a grande diferença que a gente tem da nossa joalheria com a egípcia. A egípcia, além de ser um adorno, além de ser um símbolo de status, é também uma proteção, é um amuleto. Ela tem um significado, ela é associada pelo material, pela forma, a divindades, a forças da natureza. Então a pessoa não só se embeleza, mas ela também se protege utilizando essa joalheria e esses adornos.
As joias egípcias se destacaram pela beleza e variedade de suas composições, pelos materiais e pelas técnicas utilizadas. Os egípcios aplicaram cores às joias e dominaram a técnica de engaste de pedras. As técnicas utilizadas na fabricação dessas joias datam por volta de 3.000 a 2.600 a.C. Não são muito diferentes das técnicas que a gente tem hoje em dia. No caso do ouro e da prata, são utilizados a cera perdida, quer dizer, uma fundição em moldes de cerâmicos, né, a partir de modelos feitos em cera. Muitas joias são confeccionadas com a utilização de vários elementos, quer dizer, você tem um suporte em ouro ou em prata e são acrescentados elementos de joalheria, de pedraria, né, de rochas com algum valor simbólico, por causa da cor, por causa da dureza. Então, rochas preciosas ou semi-preciosas, como eram chamadas. Mas existem também substâncias muito simples, como a faiança, que é uma cerâmica, né, feita no forno, que normalmente tem uma coloração azulada, esverdeada, também aparece usada nas incrustações das joias. O próprio vidro, né, que é um material muito empregado na joalheria. Então você tem toda uma técnica de confecção dessas joias por montagem, né, por fundição, que é muito semelhante à que é praticada até hoje. Para os egípcios, o adorno pessoal era utilizado como forma de expressão, adoração e veneração a seus deuses. Também era usado como amuleto e proteção para depois da morte. Praticamente toda a população egípcia tinha acesso a alguma forma de adorno. Os mais humildes, os camponeses, normalmente têm adornos muito simples, de faiança, né, que é essa cerâmica, que é um material mais barato, enquanto a elite já tem adornos feitos em ouro ou em prata. Existe uma variação não só no uso de acordo com a classe social, mas também uma variação de acordo com a época. Existem períodos da história egípcia em que peitorais, né, adornos peitorais, estão mais em moda do que colares. Outras épocas, braceletes aparecem com maior frequência do que colares. Então você tem ao longo dos 3.000 anos da história faraônica uma variação de estilo, uma variação de preferência nesses adornos. Existe também uma distinção entre joias usadas para vivos, né, produzidas especialmente para os vivos, que podem eventualmente serem colocadas nas múmias, né, mas existem joias especificamente para uso funerário. Joias que são produzidas, objetos que são produzidos exclusivamente para proteger o corpo mumificado na sua jornada para o outro mundo. Não só como um lembrete do status que a pessoa tinha, mas também como uma proteção para a pessoa. Então a joia é utilizada como uma espécie de uma bateria mágica que vai fornecer uma energia, uma proteção para aquela pessoa. Nós temos algumas múmias aqui que apresentam, né, foram tomografadas e apresentam adornos, né? A maioria são amuletos, mas algumas têm colares também, que estão dentro das múmias, colocados não só como uma forma de representar o status da pessoa, mas também como símbolo de proteção. Então essas peças estão aqui expostas desde a época de Dom Pedro II, e como eu falei, ela é a maior coleção na América Latina e provavelmente a coleção mais antiga das Américas. O mundo das joias é um universo de trabalho com infinitas possibilidades. Até bem pouco tempo, os adornos pessoais só eram chamados de joias quando eram feitos com metais nobres, como o ouro, a prata e a platina. Hoje em dia, com uma imensa variedade de matérias-primas, todos os objetos de adorno pessoal são chamados de joias. As bijuterias feitas com miçangas, couro, vidro, plásticos e até as chamadas biojoias. Realmente são todas lindas. A bijuteria surgiu com a intenção de imitar uma joia, mas hoje em dia, feita com diversos materiais, ela alcançou o seu valor próprio e tem o seu lugar no ramo da joalheria. Como vimos, no colorido mundo das bijuterias, a criatividade não tem limites. Podemos utilizar os mais variados tipos de materiais, como peças e contas de metais, pedras naturais, artificiais e sintéticas, vidro, cerâmica, madeira, plásticos, fios de nylon e silicone, fios de algodão, linhas de poliéster ou seda,
couros naturais e sintéticos, fibras vegetais, correntaria e outros materiais escolhidos para melhor traduzir o efeito que se espera da peça. Além de todas essas possibilidades, vamos conhecer outros materiais que são utilizados no ateliê da Zóia. A gente aqui na Zóia trabalha na nossa produção, acho que uns 80% com o material que a gente chama cerâmica plástica. Esse material é um material que permite que a gente possa trabalhar com uma infinidade de cores, uma infinidade de modelagens e é um trabalho assim de produzir mesmo as peças que a gente monta as nossas bijuterias. Só que não é o que a gente faz apenas, a gente gosta de inovar sempre, a cada coleção a gente sempre trabalha com um material novo, um material diferente e a gente vem mostrando isso já algumas coleções. Por exemplo, a gente começou com uma linha de neoprene, que é aquele material de surfwear, que é muito legal para acessório. Agora a gente também tem uma linha já há alguns anos de resíduos, que é uma coisa assim que pra gente é assim um pouco um norte do que a gente vem buscando. A gente trabalha com cápsulas de Nespresso, pastilhas de Tetra Pak, fios de crochê de fios de saco plástico reciclado, enfim, tudo é uma matéria-prima bacana para a gente olhar para ela e transformar aquilo numa coisa realmente com valor agregado, com design inovador e diferente. É uma questão de transformar o olhar. E sempre quando vai começar uma coleção, a gente busca as referências de cor. A gente cria uma cartela de cor, são as cores que estão se usando naquela coleção. Isso é uma inspiração. O segundo ponto é buscar quais são os materiais inovadores que a gente vai estar trazendo naquela coleção. A gente tem desde uma linha com neoprene, isso aqui é um bracelete, né, que é aquele material de surfwear, como eu já falei, cortado a laser, enfim, é um material muito bacana, dá para ir na praia com ele, é muito legal. Como a gente tem também materiais mais simples. Esse colar aqui, por exemplo, ele é feito com fechecler, um zíper de fechecler, assim, a metro, né? Ele dá um efeito visual muito bacana e ele é muito legal. E é o que a gente vem acreditando já algumas coleções na nossa linha de resíduos. A gente tem aqui um exemplo de um colar feito com cápsulas de café, daquela maquininha do café Nespresso, que é um material de alumínio, muito legal, com cores lindas e que a gente consegue, trabalhando com o nosso material, com a nossa cerâmica, dar um efeito diferente e só nosso. Isso é muito importante. Eu acho que, por mais que você trabalhe com materiais simples, que você pode encontrar em qualquer lugar, a gente está agregando aqui o que a gente chama do design, um valor agregado à peça e buscando uma identidade só nossa. Isso é o diferencial da nossa marca. Bom, gente, para terminar, eu queria dar 3 dicas para vocês. Acima de tudo, acredite no sonho de vocês, planeje muito o que vocês querem fazer, aonde vocês querem chegar e o que vocês têm que fazer para atingir esses objetivos. E busque sempre assim, agir da forma mais inovadora, mais criativa possível, com muita persistência, que eu acho que é a característica mais importante se você quer seguir uma carreira empreendedora. Eu trabalho com materiais orgânicos, sementes, fibras, troncos. Eu entro no mato, eu pego muita coisa, eu cato muita coisa. Hoje em dia eu tenho fornecedores que são moradores de flonas, que são as florestas de extrativismo, e eu tenho uma linha de produtos de casa e uma linha de biju. As pessoas gostam de dizer biojoias, eu chamo de joias orgânicas. São bolsas, colares, pulseiras, cinto. E eu procuro sempre, eu acoplo o ferro ou a prata. Eu tenho uma leitura com influências indígenas, influências africanas. Eu acho que o meu trabalho é bastante étnico. As sementes, elas são quase que como pedras preciosas. Muitas delas, elas têm que ser polidas e limpas e tratadas para mostrar o que tem lá dentro. É como a pedra preciosa, né? A pedra na matéria bruta, muitas vezes ela é muito feia. Quando você lapida e pole, você vê uma coisa assim fenomenal, maravilhosa, com uma cor. A mesma coisa acontece com as sementes. Eu brinco que é sempre uma surpresa, elas escondem
muitas coisas por trás daquela casca feia e grossa. Aquilo que as pessoas não dão a mínima bola, que vem no chão, que o passarinho come, que é o resto da natureza, né? O lixo orgânico, ele é reciclável, ele é reutilizado. Então, eu acho que o meu trabalho é um veículo para mostrar para as pessoas que existe beleza no que está jogado fora, o que as pessoas não dão a mínima bola, e aquilo pode ser transformado em peças muito bonitas, atraentes, que captem os olhos e que comovam a gente. Muitas joias estão repletas de emoções e guardam recordações de momentos inesquecíveis. Podem também ter sido herdadas, e é comum nesses casos se falar que são joias de família. Restaurar essas peças é um trabalho que exige muito cuidado, pois são verdadeiras relíquias para os seus donos. Gosto muito de trabalhar com reforma, de você ver uma peça de uma maneira, ou modernizá-la, ou puxá-la mais para uma época, enfim, de uma maneira que ela esteja com uma outra cara, sem precisar necessariamente você ficar comprando coisas, né? Agregando o valor em si daquilo que a pessoa me traz. Porque eu realmente não sei se a pessoa tem grana para passar para botar ouro ou uma coisa melhor. Então eu parto sempre daquilo que a pessoa traz. Então isso que eu acho legal, uma coisa que eu gosto, que eu me desenvolvi muito nessa área de estilos, da pessoa de repente precisar, quer fazer uma joia dos anos 20, então a gente senta, vê o que pode agregar, qual era a cor, qual era o tamanho que as mulheres usavam, o que fica bem para ela. Eu resgatei já vários colares de família que pessoas, enfim, mais jovens, pessoas que nem viveram, nem conviveram com aquele antepassado, mas elas queriam ter porque elas herdaram, mas elas não queriam aquela linguagem, né? Então é legal porque você senta, você vê o que pode pegar, daqui a pouco ela diz, eu tenho um fecho que era do colar da minha mãe, aí já soma aquele que era da avó, e assim vai se construindo histórias. Agora que nós já vimos os diferentes tipos de adornos pessoais e os materiais utilizados nas confecções dessas joias, ficou faltando mostrar o mais importante, o trabalho criador do ser humano. Vamos ver como trabalham esses fazedores de arte, começando pelo ourives. Agora vamos nos aproximar do trabalho de ourivesaria. Vamos conhecer equipamentos e materiais utilizados na produção. A ourivesaria é o conjunto de técnicas que transforma metais em joias. O ourives é o profissional especializado na fabricação e no reparo desses objetos. Comecei nessa profissão sem entender de nada, com meus 19 anos, assim que eu dei baixa do quartel, dentro de uma empresa. Na época esse profissional era muito feito dentro de empresas. E ali eu aprendi a técnica. Passei dentro dessa empresa, uma grande empresa, passei 19 anos ali dentro e de repente me vi fora da empresa. E o que fazer? Se eu só sabia fazer peças, se eu sabia trabalhar nessa profissão. Montei um espaçozinho para mim, na minha casa a princípio, e a coisa começou a andar. Deus me ajudou, eu acabei alugando um outro espaço e nesse espaço eu consegui dar sequência àquilo que eu sabia fazer e me aprimorando, porque a técnica eu já tinha. E hoje me encontro aqui no meu ateliê, fazendo aquilo que mais gosto, com a idade que tenho. Hoje já trabalhei dentro da empresa há 19 anos, hoje com 33 anos, tu vê o espaço que eu trabalho fora, não agregado à empresa, mas me mantendo dentro de uma coisa que realmente, quando você começa, depois que começa nisso, a tendência é não largar. Criei minha família com essa profissão e hoje vejo que no passado era uma coisa muito difícil de você entrar, porque você teria que estar dentro de uma empresa e tal. Hoje não, hoje já tem escola para isso. Inclusive no mercado hoje tem carência de mão de obra e eu vejo com muita alegria pessoal novo entrando e fazendo sua carreira nisso.
O ourives pode trabalhar em uma oficina, em uma fábrica ou em uma joalheria, realizando diversas atividades, como a modelagem de peças piloto, a montagem, o acabamento ou o reparo de joias. Ele pode trabalhar também como autônomo, ter a sua própria oficina e prestar serviços para empresas ou para clientes particulares, como é o caso do nosso amigo Aderval. Na ourivesaria vimos que a confecção de uma joia passa por várias etapas, incluindo a fundição do ouro com outros metais. Agora vamos acompanhar mais de perto o trabalho de um fundidor de joias. O fundidor de joias prepara diretamente do modelista a peça piloto para se transformar em fundição, joia mais tarde. No caso, você pega o modelo, tira o molde em borracha e coloca na vulcanizadora. Estando pronto o molde, você injeta a cera quantas vezes você precisar do metal, certo? Dali é formada uma árvore, tipo árvore de Natal, parecido com a árvore de Natal, e colocado num cilindro com gesso. Dali vai para a bomba de vácuo, tira as bolhas e depois vai para o forno, no caso aqui, certo? E depois fundido na centrífuga. A centrífuga de indução ou a vácuo. Daqui vai para a oficina fazer o acabamento. Nós recebemos a peça do próprio joalheiro. Ele confecciona um modelo, uma peça piloto e nos manda. E aqui nós fazemos a borracha de silicone e injetamos quantas peças forem necessárias na injetora de cera. Depois passamos para a árvore, esse modelo, confeccionamos uma árvore de cera e colocamos no molde, no tubo de cilindros com 3 centímetros. Esse tubo faz a secagem dentro do forno, evaporando assim a cera lentamente, até que a temperatura chegue ao estágio de fundição. Fundição de cera perdida veio para substituir as antigas fundições, feitas de metalinas, de zamaque, de chumbo e outras coisas mais. E a cera veio substituir esse tipo de metal, porque faz muito mal à saúde. Ela colocada no forno, ela evapora sozinha, por isso se chama cera perdida. Ela vai pro ar sem danificar o ambiente, entendeu? Depois da joia pronta, seja ela de metal nobre ou bijuteria, certamente alguém vai querer comprar e usar. Para trabalhar com vendas, é preciso saber quem vai comprar e conhecer bem o que está vendendo. O vendedor deve ser uma pessoa comunicativa, vai se relacionar diretamente com quem está interessado no produto. Quem trabalha com joias precisa se informar sobre a matéria-prima utilizada na fabricação dos adornos, como foram confeccionadas, a melhor forma de conservação para que tenham uma maior durabilidade e outras informações que certamente vão agradar ao comprador. Já trabalho com vendas há muito tempo e há 3 anos para cá, mais ou menos, a gente montou a loja, né, que foi uma nova fase da carreira. Eu tenho mais de 20 anos já no ramo de joias e a loja realmente é uma particularidade, é diferente o trabalho que é feito numa loja de como eu trabalhava antigamente. Antigamente a gente trabalhava com vendas consignação, a gente dava o monstruário em consignação e no final do mês a gente fazia os acertos. Na loja é diferente, você requer um atendimento diferenciado, requer algumas coisas que são fundamentais na loja. Não é difícil efetuar a venda, assim, basta você levar sempre em consideração 3 critérios. O conhecimento das peças, você saber o que é fundição, as pedras, o que é feito na estamparia, o que é feito feita à mão, o tipo de lapidação, são coisas que são primordiais, você saber a denominação das peças, de como o nome que é dado a cada gema, esse tipo de coisa. A segunda coisa que é muito importante é você sempre apresentar para o cliente a tua mercadoria e expor, porque a pessoa chega aqui na loja, ela está indecisa, ela está insegura do que ela quer, na maioria dos casos. Então você apresentando o que você tem, você apresenta que você tem
uma linha em pedras, você apresenta que tem uma correntaria, que tem uma correntaria mais fina, que você tem brincos que mais para festa, uma linha mais básica. Então você apresenta isso para o seu cliente e ele fica conhecendo todo o leque que você apresenta. A terceira coisa que eu considero fundamental é que para a nossa loja, eu sempre me baseei com isso, é você ser gentil. Você ser gentil com o cliente, você mostrar que você quer o melhor para ele. A variedade no atacado é fundamental. A pessoa chegar aqui na sua loja e saber que você vai ter uma variedade muito grande, vai ter uma quantidade de mercadoria muito grande e que você vai apresentar sempre para ele uma novidade. No varejo é muito importante o conhecimento da matéria-prima que você está usando, pedra que você está apresentando, o tipo de lapidação, o tipo de teor, no caso da prata, o tipo de teor, no caso do folheado, apresentar quais são as fábricas que você trabalha, qual é o teor do banho que você apresenta. No ramo de joia é muito importante a confiança que você passa. Então essa confiança você vai passar através de quê? De um certificado de garantia, você oferecer, está tudo descrito ali de o que é a peça, de como é fabricado, qual é a pedra, fazer a assistência das peças. A pessoa vem, quebrou um anel, ela precisa aumentar, você faz esse serviço. A pessoa precisou diminuir um cordão, precisou dar uma solda num brinco dela, você dá essa assistência. Essa assistência, juntamente com o certificado de garantia, traz essa confiança na pessoa. Como vimos, até chegar aqui, a joia passou por processos de criação, confecção, montagem e acabamento realizados por diversos profissionais. E o mercado também é amplo. Além de joalherias, as joias podem ser vendidas em lojas de roupa, de acessório, de presentes, em feiras e em shoppings. Homens e mulheres sempre gostaram de usar adornos pessoais. Em todas as culturas, existem registros de que as joias, os ornamentos e a pintura do corpo sempre fizeram parte das civilizações. Aliás, enfeitar e se enfeitar é sem dúvida a expressão dos desejos humanos.